E E aí? aí, Fala comigo, fala comigo. falo com você. Tô Nosso nervoso. primeiro ensaio do projeto Ensaio, certo? Isso, isso. Depois vai vir a primeira cena do projeto Ensaio, que é a cena que vamos Isso. ensaiar hoje. Deixa eu só uma dúvida, Hã. a gente vai usar figurino, essas coisas? Não, né? Eu acho desnecessário, até mesmo porque eu me mudei faz pouco tempo, e nessa casa não tem muita coisa e estamos na quarentena, né, querido? Vamos usar a Exatamente, tá certo. imaginação, pessoal. Vamos à Imagina a imaginação. imaginação. Isso. Vamos Shakespeare é usar a imaginação. imaginação. Sem É, cenário, sem nada, é isso aí. aí. Tá. Tá bom, beleza. Você começa ou eu começo? Vamos situar o pessoal primeiro? Tá bom, Vamos fazer uma cena do Medida por Medida, ato 3, cena 1, certo? perfeito. Você quer dar uma geral aí para as pessoas entenderem o contexto do que está Bem, acontecendo? Auto 3 Cena 1, Medida por Medida, pela tradução da Bárbara Eliodora. E Medida por Medida é uma peça que trata, né, de uma situação muito peculiar, uma peça conhecida como uma comédia sombria, né, o final do trabalho do Shakespeare, né, são os últimos trabalhos dele, Medida por Medida está nesses últimos trabalhos, junto com Contos de Inverno, Tempestade, outras obras, né. E é uma história de uma mulher, né, uma mulher que quer ser freira, né, a Isabela, e ela tem um irmão, e esse irmão é acusado pelo Lorde, né, pelo Lorde intendente da cidade, de que ele cometeu um ato de libidinagem, por assim dizer, né, porque naquela época você não poderia transar antes do casamento. E aí, para fazer um exemplo, o Lorde condena, né, esse cara à morte, o irmão da freira, no caso, ele condena ele à morte para fazer ele de exemplo para a cidade, porque a cidade agora vai mudar. Tudo isso acontece no contexto de que o rei da cidade sai da cidade, né, para ver como é que a cidade está. Muita gente fala que Shakespeare se inspirou em alguns contos árabes para fazer isso, né, relatos do rei virar mendigo e entender o que acontece no seu planeta, né, no seu principado, no seu reino, mas a gente não tem muita certeza sobre isso. Né. O fato é que o rei sai, coloca o Ângelo, que é esse lorde, né, todo poderoso, olha inclusive o nome dele, né, Ângelo, de anjo, coloca esse cara todo poderoso no poder, né, diz para ele, olha, cuida dessa cidade, eu vou ter que ir para um outro lugar. E ele se finge de padre, o rei, no caso, né? Ele se finge de padre, de frei, e aí ele vai olhando a cidade, como é que está, e ele vai vendo como é que o Ângelo se comporta. E aí o que, que o Ângelo faz? Ele usa esse cara como exemplo, e aí quando a freira, irmã do nosso amigo que vai para a cadeia, né, no caso Cláudio, que você e eu, quando a freira Isabela, que no caso quem vai fazer é a Carol, vai interpelar Ângelo para pedir a ele clemência pelo irmão, o Ângelo faz a ela a verdadeira proposta indecente, que se ela fosse para a cama com ele liberaria o irmão, não é? E aí a freira vai à loucura, né? Porque ela quer ser freira, ela não quer deixar de ser virgem, ela não vai vender a virgindade dela. Para ela a coisa principal na vida dela, né? E isso deixa ela completamente estarrecida, né, na situação. O Ângelo ameaça ela, dizendo que ninguém vai acreditar nela, né? É na E é uma verdade bela um de uma hipocrisia, né? Tá prendendo e o outro assim, justamente por causa disso. se você pensar direitinho, nesse exato momento, dentro de um raio de 10 quilômetros de onde você está, de onde eu estou, de qualquer pessoa que mora numa cidade grande, alguma mulher numa posição inferior, em alguma empresa, em algum lugar, está sendo assediada sexualmente e moralmente por algum chefe com a mesma proposta, com os mesmos termos. Os mesmos Com termos, certeza. entendeu? Então, assim, acontece até hoje em dia. Mulheres serem assediadas para terem algum tipo de benefício na empresa, para subirem na carreira ou para terem algum favor feito, enfim, é a triste realidade, né? O mundo é É, péssimo. com certeza, com Mas, certeza. então a gente chega na nossa cena, que é a seguinte: a Isabela, né? Ela, depois desse papo com o Ângelo, depois dessa briga que ela tem com esse cara, onde ela diz que não vai fazer isso, né? Ela vai em direção ao Cláudio, vai visitar o Cláudio na prisão. Ele está preso esperando a sentença, no caso, que é a morte. E, e aí a Isabela vai ter que falar para ele que ele vai morrer, que não existe outro remédio, né? Que quando ela foi pedir clemência, ele vai dessa para melhor. E aí vamos ver o que acontece nessa cena. Isso aí. Então temos um contexto, quem Gigantesco. quiser, se você tem aí a tradução e quiser acompanhar enquanto a gente vai fazer esse estudo,
uma boa ideia, porque hoje não vamos fazer a cena, vamos estudar essa cena como a gente faria se a gente estivesse numa montagem Isso, shakespeariana, para depois montar. Por isso que o projeto divide sempre a cena entre ensaio e cena. isso, perfeitamente, exatamente. Assim, batendo o olho, pegando. A primeira coisa que eu faço sempre que eu vou estudar alguma cena, alguma coisa, eu bato o olho por cima sem ler para ver a forma que o texto está na página, para entender se é prosa, verso e como que esses personagens se encaixam. E aí a gente já tem uma clara informação aqui de como que funciona essa cena, do ritmo dessa cena, da vibe, vamos colocar assim, dessa cena, certo? Foi o que a gente já inclusive falou, mas os outros não viram, então vamos repetir aqui, que a cena é em verso Isso, e os versos se completam. Então, exatamente. em certos momentos a Isabela está falando e o verso dela, a última frase do verso dela é complementada pelo Cláudio, É isso aí. o que significa que este homem com certeza está ansioso, com uma pressa, Sim. tá? E Mas é claro, né? Ele vai isso morrer. vai isso vai se inverter no final, né, no final É, tem um momento em que eu falo e você me interrompe, né, exatamente. porque, Que é enfim, exatamente o do jeito que momento que ela a coisa anda, né. que é exatamente o momento em que ela faz ele tenta convencê-la de que de que ela talvez devesse ir para a cama com o cara para salvar a vida dele, e aí ela parece que ela fica puta, e ela realmente fica puta. E aí Ela esses papéis fica se invertem. isso, Ela não tá cortando ele porque ela está ansiosa, que nem o Ângelo está, o Cláudio estava, mas isso, ela está cortando ele porque ela está puta, tipo assim: "O que que você tá falando, cara?". Bem nesse nível. Então, a gente também já tem aí uma clara indicação de que, às vezes, esse complemento do verso não significa sempre a mesma coisa, não significa sempre uma ansiedade, mas alguma outra coisa que vai fazer esse personagem cortar o outro, né, pra quase cortar o outro, falar em cima, sem exatamente. pausa Eu entre um e acho que é outro. um exemplo clássico, né, um exemplo clássico disso, né, é dessa questão de um cortar o outro, de um estar em cima do outro, né. Uma conversa como todas as outras acontecem no mundo real, É, onde a gente um corta concordo. o outro, às vezes, né. Ainda mais quando Beleza. é uma conversa emotiva, uma conversa com um certo nível de Ah, fogo, sim, sem dúvida, né, quentura. sem dúvida. Sim, e o verso, nos joga para isso, né, essa emoção fica muito clara no verso, né, do jeito que o ritmo se estabelece, fica muito clara. Quando eu, olho para essa cena, né, a primeira coisa que depois de ler a peça, entender a peça e ver o contexto da cena, eh, eu realmente faço a mesma coisa, na verdade. Eu conto os versos, conto as sílabas e entendo que ritmo Shakespeare queria que essa cena tivesse, né. Eu faço isso em voz alta, porque eu quero ver como é que o ritmo se estabelece e que ritmo Shakespeare queria que tivesse essa cena, né. Mas você Eh, faz isso como? Como que você conta o verso em português? Porque, por exemplo, a gente pega o inglês, a gente conta lá o pentâmetro iâmico, a gente vê aonde que tem o estresse, né, em que sílaba que é mais forte, e a gente isso, consegue destacar palavras que são realmente mais fortes e que fazem um sentido maior na conversa toda, e que isso. realmente tem uma figura, querem dizer algo. No É, português, necessariamente, isso não acontece, não é a mesma sílaba, não é a mesma palavra, talvez que fique sim, forte, né. sim, 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 sim. Eu Como que concordo. você faz isso? Como que você O que eu faço é, eu leio o texto em inglês e eu sei como é que o texto em inglês se comporta. E eu sei onde boa parte dos estresses, né, do caso que o Shakespeare queria, estão, né. E aí eu faço também. eu vou para o português, quando eu vou para o português e eu conto as sílabas, eu tento ver se pelo menos, assim, as sílabas estressadas, as palavras estressadas estão próximas. Se elas tiverem, melhor, meu trabalho fica até mais fácil. Se elas não tiverem, aí é melhor a gente lutar pelo sentido e manter o ritmo. Manter o ritmo acaba sendo mais importante, né, porque pelo menos o ritmo vai ser mantido.
O lutar ritmo da cena ou o o ritmo da ritmo cena e o do ritmo, pentâmetro? não, o ritmo da cena, o ritmo da cena. O ritmo do pentâmetro, sei lá, É é difícil no português, né? é difícil no português, né, porque por muitas vezes as palavras no português, elas têm a sílaba tônica e elas têm alguma vogal final, né. Por exemplo, a gente abre o texto falando: "Que conforto me trazes, querida irmã". Irmã, no caso, eh, tem uma sílaba tônica no final, então é uma inversão de sílaba tônica que não deveria estar aí, né. Mas de qualquer forma a gente adota. Tem coisas que não vão conseguir, a gente não vai conseguir traduzir exatamente, né, Uhum. mas, principalmente essa inversão que a Bárbara Eliadora fez. Mas eu entendo que ela fez essa inversão, depois que eu olhei o inglês, para manter o estresse na palavra conforto, porque é onde o verso acaba e é onde a palavra está estressada no inglês, no caso, né? A palavra conforto tem que estar estressada. Eu faço isso. E outra coisa que eu faço é tentar entender, assim, eu sou, acho que é um misto de um ator moderno, de tentar fazer uma atuação shakespeariana e uma atuação moderna ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem que ter um objetivo, eu acho que você tem que saber o que você quer nessa cena, ter um desejo claro para o que você quer nessa cena, para que você entre sabendo de onde você vem e você vá para algum lugar. Eu acho que isso ajuda um pouco. O que não ajuda, o que eu não faço, é tentar criar um novo personagem, um novo passado. Enfim, eu acho que Stanislavski. aí é quando o Stanislavski e o modernismo, eles não têm muita vez, porque Shakespeare, no caso, ele não trabalha muito com subtexto. Eu acho que os personagens falam o que eles pensam. Fala, é isso que eu Eu ia a eu falar. acho que ele trabalha com ironia. Ironia acontece, muita, mas subtexto do gênero tipo Chekhov ou Nelson Rodrigues, sabe, o Tennessee Williams, acho que não tem muito não. Não sei. É, Eu acho que é. as pessoas falam o que elas pensam, É que no né. próprio texto você já consegue entender, o que esse personagem quer, para onde ele Isso, vai. exatamente, não há muito Você não precisa sentido. imaginar, Isso, e você precisa. principalmente, né, você não precisa colocar as suas ideias, num texto do poeta, né, o poeta já te deu o personagem, ele quer que você viva o personagem que ele construiu e não você impor, né, um personagem para esse poeta, no caso, né. Eu É, acho que o é, Shakespeare ele deixa a gente dentro de uma situação muito confortável, na minha opinião, com porque certeza, com eu certeza. pouco tenho trabalho aqui, eu só preciso embarcar nesse universo. Só precisa entender o que ele estava falando, né. Exatamente. Entender o que ele estava falando, fazer com que as pessoas entendam o que está falando e embarcar no universo que é necessário. O que é que eu tenho que fazer nessa cena, em particular, né? Meu objetivo aqui, eu acho, como Cláudio. Meu objetivo é achar um caminho. O Cláudio quer achar um caminho. O Cláudio quer uma solução, ele quer alguma coisa, alguma esperança, ele quer alguma coisa. E ele quer achar um caminho. E ele vai toda hora buscar esse caminho, até que esse caminho seja fechado e ele se decepciona e depois ele volta a buscar esse caminho de novo quando ele vê uma brecha. Quando ele vê uma Uhum. brecha, ele volta a buscar. Então ele vai fazer isso até o fim, até que aconteça coisas, né, no texto, né, que vá levar ele para outro caminho. Assim, as coisas vão levando, né? É. Eu acho O que que outra o coisa, desculpa. o que eu percebi também é que, assim, eles são irmãos, mas eles conversam em prosa. Então, o que Em deixa conversa para em mim verso, né? claro prosa inverso não, inverso, não prosa. Sim. Eles conversam em verso, então o que mostra que eles não têm muita intimidade um com o outro, apesar de eles serem Uhum. irmãos, entendeu? E ele tá pedindo para ela perder a virgindade, uma freira perder a virgindade para salvar ele, e ela não aceita, ela fala: "Não, eu prefiro que você morra, meu irmão, que você morra, do que aconteça isso comigo. Então, eu sou muito mais importante do que você, nós não temos essa intimidade", isso fica bem claro. E logo depois, quando ela da cena, que a gente não vai fazer, mas logo depois ela começa a conversar com o duque que está, disfarçado O rei, né, de o duque, frei, né, que está disfarçado. Eu falei rei, né, mas é duque no caso, é verdade. que está disfarçado de frei, e aí ela conversa com ele em prosa, o que mostra que ela tem muito mais intimidade com alguém, apesar dela não conhecer, mas tipo assim, que divide com ela essa coisa do né, a freira, o frei, divide essa religiosidade com ela,
do que com o próprio irmão. Então, ela tem muito mais intimidade com a vocação dela do que com a família dela, né? Sim. Então, o que mostra que também, talvez, a escolha de vida que ela teve é muito mais forte do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que ela consegue ser, eu acho, colocando, assim, outras palavras, mas uma coisa que eu percebo nela é que ela consegue ser técnica com o Frei. É como se ela tivesse, é como se fosse dois advogados conversando tecnicamente sobre um caso, entende? Em vez de quando ela tem que tratar com o Cláudio, no caso, ela é muito mais, ela tem que ser ardilosa, ela tem que ser muito mais emocional, muito mais passiva de uma emoção que ela não quer, né? Então ela tenta se manter distante. E com É, o Frei não, com o Frei ela consegue falar abertamente, claramente, olha, a situação é essa, é isso que está acontecendo. Eles parecem se entender muito mais, né? O que faz o final me parecer um final muito bizarro. Esse final, final dessa peça, para quem não sabe, né, no final dessa peça, o Duque spoiler! eu vou spoiler, spoiler. O Duque reaparece no final da peça. Ângelo não consegue ficar com Isabela, ele é enrolado, acaba que bota uma mulher que ele já tinha transado uma vez e não assumido um compromisso, eles colocam a mulher no meio da noite lá na sombra, ninguém vê quem é quem, e tá todo mundo pelado, e aí acontece que ele transa com ela e não com a Isabela. E aí o Duque reaparece, o Duque que foi o mentor dessa jogada, né? Ele vai falar isso para Isabela agora. Ele reaparece no final da peça e aí, enfim, ele pune o Ângelo, Cláudio é libertado, e conversa vai, conversa vem, e o Duque diz, não, então agora, Isabela, você vai agora então se casar comigo, e é isso, acabou a peça. E aí você fica assim, peraí, mas a Isabela não queria casar com ninguém. Meu, essa mulher passou a peça inteira falando que ela é freira, gente. Qual a É, dificuldade de vocês, homens, entenderem que a mulher é freira e não quer transar com nenhum de vocês? exatamente, é bizarro isso, né? Eu não sei se isso ele faz, o Shakespeare faz porque era uma necessidade da época, né? Identificar a peça como comédia ou drama, e as comédias acabavam todas em casamento, e os dramas com todo mundo morto no chão, né? Basicamente, né? Com os heróis, personagens principais mortos. Então o Shakespeare tinha essa necessidade de dar esse caráter de comédia, entre aspas, para a peça, enfim. Isso eu não sei, isso aí realmente eu vou ter que ler muito mais para entender. Mas é por isso Então, que é uma comédia também, sombria, uma comédia que também é estranha, né? um ponto de hipocrisia do próprio Duque, do mesmo jeito que o Ângelo teve. Total. Todos os homens são muito hipócritas nessa Total. Sim, absolutamente hipócritas, peça. né? O único que não é hipócrita, eu assumo que eu roubei essas ideias sobre medida por medida de um professor meu, né? Acho que uns 5 anos atrás ele me falou sobre essa peça e eu fiquei com isso na cabeça. O único que não é hipócrita nessa peça é o amigo do Cláudio, que chama Lúcio. E Que é aí genial esse personagem. exatamente, é um personagem muito claro no que ele quer, ele é muito claro em relação à sexualidade do que está acontecendo nessa cidade. Ele não é hipócrita, ele é muito claro e ele usa, ele fala uma fala no inglês, né, quando ele vê a Isabela pela primeira vez, que dá a entender que a Isabela é uma mulher estonteante, uma mulher extremamente sexual. Que ele fala uma fala para a Isabela dizendo assim: você vai usar as armas para convencer o Ângelo, armas essas que você claramente tem. Então, a Isabela não é uma freira sem graça, né? Ela é uma mulher que eu acho que também tem uma sexualidade, porque ela também, a primeira fala dela é a fala para a madre, né? E ela fala assim: eu preciso, ou ela fala assim: não há mais restrições para colocar sobre mim, como se ela quisesse explodir para o mundo, né? Um outro desejo, né? Proibido. É muito interessante essa peça, assim, se você buscar É. a subjetividade, a psicologia desses personagens. Mas, assim, é como eu falei, a peça está feita. A peça está feita, Shakespeare escreveu a peça, pensou exatamente no que a gente tem que fazer. E a graça de fazer Shakespeare é você poder embarcar nessa viagem que ele te colocou. E não você querer, da sua cabeça, dizer assim: poxa, vou aqui fazer um outro caminho para essa peça. A não ser que você queira propor isso, claro, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas eu acho que a peça funciona muito mais se você simplesmente embarcar no que Shakespeare escreve para você. Pelo menos essa é a minha opinião. E, e dá para deixar ela moderna, você não precisa mudar o texto para modernizar a peça, né? Aham, sim, totalmente, Então, totalmente.
Mas eu tenho uma proposta de mudança do texto, tá? Não, Uma isso proposta todos temos, mas pequena. de tradução, vai, é de Tradução, tradução, não é do tradução, texto, não é com Shakespeare, é com a tradução, Bárbara, apesar de amarmos tradução. ela, é com a É, Bárbara. exatamente. Tradução. Uma palavrinha só quero mudar uma palavra desse texto todo, mas vamos lá. Eu quero duas. Tá Mas para bom. situar as pessoas é o seguinte, a gente já havia conversado antes sobre essa cena, e a gente chegou à conclusão de que apesar de amarmos Bárbara e Leodora com todo o nosso coração, e dá ter feito um trabalho genial e que não tem como discutir sobre o trabalho que ela fez, que é uma tipo assim, um pote de ouro para Shakespeare no Brasil, tem algumas coisas que são muito difíceis de um ator falar. É. Fica complicado um ator falar, do ator entender e, consequentemente, do público entender e embarcar na história e tudo mais. Então, fica um pouco complicado para a Sim. gente fazer. E aí a nossa ideia foi mudar algumas palavras que tem na tradução para que fique mais compreensível o que está acontecendo, palavras que a gente usa com mais frequência, que são mais compreensíveis. Sim. E aí eu acho que eu tenho um exemplo aqui logo na minha primeira frase, que Tá bom, eu então. acho que Vamos já, frase por já, frase, já então? Rapidamente, a gente vamos. vai frase por frase, vamos lá. Então, então eu quero achar um caminho, né? Então, eu venho da prisão, enfim, mas enfim, que conforto me trazes, querida irmã? Ora essa. Como todo conforto, muito bom. O senhor Ângelo, tendo assuntos no céu, o quer para embaixador com muita pressa, onde para sempre irá representá-lo. Prepare-se, portanto, com presteza, pois já partirás amanhã. Não há remédio? É exatamente essa palavra aqui, só um minutinho, é exatamente essa palavra que eu quero trocar. Qual Presteza. palavra? Presteza? Tá. Tá bom. Vou trocar por Presteza, então. rapidez. Rapidez? É, o mesmo número de É um sílabas, né? sinônimo, o mesmo Isso, sílaba, tá bom. e fica muito mais claro o que quer. Então eu vou dar ela de novo essa frase. E Tá, aqui é impressionante que ela presteza tá, por rapidez. ela tá falando com o Ângelo, ela começa assim, ora essa, como todo conforto, muito bom. Ele fica achando que É. ela salvou a Ah, que vida dele. mar... É, exato. Aí, de um jeito muito poético, ela fala, você vai morrer e é amanhã, lindo. Se prepara. É, Tipo, né? apunhalada Ela no sabe, ela Cláudio. sabe. Ela sabe que a notícia não é boa, mas ela tenta dar um Pra caráter dar uma. religioso. Que lindo, você vai Que representá-lo no bom, você vai pro céu. céu, Olha, que cara. Você coisa tá indo pro fofa. céu, cara. Que massa. Não é tão Tô massa rezando por assim, né? você. É, exato. É, Então vamos enfim. de novo, né? Vou dar de novo essa Vai frase. lá, dá de novo a deixa aí pra gente continuar e a gente vai lendo. Ora essa, como todo conforto muito bom, o senhor Ângelo, tendo assuntos no céu, o quer para embaixador com muita pressa, onde para sempre irá representá-lo. Prepare-se, portanto, com rapidez, pois já partirás amanhã. Não há remédio? Nenhum senão o que, para salvar sua cabeça, me parte o coração. Mas ele existe. Sim, irmão, você pode viver. O juiz tem piedade diabólica, que, se implorada, salva a sua vida e o prende até a morte. Prisão perpétua? Perpétua, pois o prende para sempre. Mesmo que a vastidão do mundo seja sua, há um só pensamento, De que natureza? de que, se você der a sua anuência, arrancaria de seu corpo a honra e o deixaria nu. Fala mais claro. Cláudio, eu temo por você e tremo de pensar que a uma vida febril você pudesse dar mais valor do que a honra perpétua. Ousas Aham. morrer? A sensação da morte é mais o medo. E o pobre inseto sob o qual pisamos sofre no corpo golpe igual àquele que mata o gigante. Aí vem a palavrinha que eu quero mudar. Olha só, vamos lá. Por que me humilhas? Julgas a resolução que tomo frágil como uma flor? Pois se eu devo morrer, enfrentarei a morte como noiva e tornando-a em meus braços. Eu quero mudar duas palavrinhas, na verdade. Eu quero Eu tô mudar. pensando que você decorou o texto, né? Não, eu tenho o texto aqui na minha tela e eu decorei algumas partes só. Não, mas decorei muito não, decorei não. Eu tenho que decorar, inclusive. Por que me Também não decorei. humilha?
tudo bem, né? Por que me humilhas? Julgas o caráter. Na verdade, resolução, eu fui atrás de saber qual é o sentido dessa palavra nesse texto, e ele quer dizer resolução, não é nem caráter, ele quer dizer assim, a minha integridade, as minhas firmezas de pensamento, né? E aí, porque, enfim, aí vem uma coisa de como as pessoas falavam na época, né? E o sotaque da época, né? Resolution, no caso, em inglês seria resolution, e aí seria, no caso, a solução de mim, no caso, ou quem eu sou, como eu me resolvo. Então, o caráter seria melhor do que resolução. Por que me humilhas? Julgas o caráter que tenho, frágil como uma flor? Eu Julgas o gosto também. caráter que tenho, frágil como uma flor? Pois se eu devo morrer, enfrentarei a morte como noiva, tomando-a em meus braços. E aí me parece que, apesar de a gente mudar ao som da palavra, né, resolução, que era o que estava lá, me parece que fica mais lógico e compreensível para a plateia, caráter que tenho, ao invés de resolução que tomo. Uhum, uhum. Que resolução fica parecendo que foi a decisão que ele tomou agora de última hora, mas não Parece, é, né? do nada ele, você acha que eu não quero morrer? Como assim? Eu não tomei essa, não é bem isso que ele quis dizer, né? Ele quer É. dizer que ele tem um caráter, eh, né? Ele tem um É, caráter, que ele não tem porque medo de, ela porque ela fala, né? Você tem medo de morrer, a sensação da morte é mais o medo, e o pobre inseto. Então, assim, você tem medo, não é? A vida e ela febril, né? meio que é isso que eu ia falar, a vida febril, ela meio que julga a vida que ele tomou, né, tipo assim, Isso, o caminho que ele seguiu, tipo assim: "Lindão, foi você que resolveu transar antes do casamento e agora eu que tenho que me ferrar?". isso, exatamente. Ela fala da vida febril. Eu até botei aqui, vida febril. É perfeito, é exatamente o que eu penso. Exatamente o que eu Hum. penso. Ela fala dele, da vida dele, olha, tua vida de merda aí, sabe? Pô, do que a honra perpétua, né? Tem medo? Não, 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 peraí, calma aí. Eu tenho caráter, meu caráter não é frágil. Se for para eu morrer, beleza. Eu vou encarar porque eu aceito a morte, eu aceito que chegou o fim, mas eu quero uma solução. Tem solução? Não tem. E aí, enfim, mas vamos continuar. Eh, É. Vou eh, então vou eu quer vou dar falar aqui, deixa eu então. Não, eu deixo. Por que me humilhas? Julgas o caráter que tenho como uma flor, pois se eu devo morrer, eu enfrentarei a morte como noiva, tomando-a em meus braços. falou meu irmão. A tumba de meu pai soltou a voz. Sim, você vai morrer. És muito nobre para querer a vida por truques baixos. O preposto santo, cujo olhar sério e a palavra grave ceifam os jovens e afogam as loucuras como o falcão a ave, é o demônio. É um demônio. Se aflorasse a imundície, ele seria uma vala do inferno. O puro Ângelo? A roupagem matreira do inferno veste e cobre um corpo amaldiçoado com enfeites ricos. Ocorreu-lhe, Cláudio, que se eu lhe desse a minha virgindade, poderias ficar livre? Não. Ó céus. Ó Sim. céus. Ó céus. Ó Sim. céus! Não sei o que eu vou fazer com esse negócio. Não, ó céus! Ai, meu Deus do céu. É interjeição, né? Então eu posso estender essa vogal quanto tempo eu quiser, mas enfim, vai ser difícil. Vai lá. Não, ó céus! Sim. Escapavas da ofensa grave se eu Sim, escapavas da ofensa grave se eu ofendesse assim. Hoje à noite, ou eu faço o que odeio até dizer, ou você morre amanhã. Não faça. Se fosse sua vida, eu a daria para libertar é ótimo. Se fosse só a vida, eu a daria para libertar. De novo, gente, não consigo falar libertar. Se fosse